por fim, vamos analisar agora como que foi aí o processo de criação da unidade de controle do próximo circuito que eu vou apresentar para vocês. Eu montei uma tabela, novamente aí bem parecida com a mostrada no canal WR Kits, onde eu separo o valor da instrução, o valor do opcode da instrução que eu estou trabalhando, com relação ao passo, ao ciclo de trabalho daquela instrução. Então, como que funciona essa tabela? Eu tenho aqui as duas primeiras linhas, os dois ciclos de busca, que equivalem aí a qualquer instrução. Por isso que nessas colunas de instrução eu coloquei vários X, porque aqui equivale a todas as instruções. São aqueles dois primeiros passos onde o Program Counter passa o valor para a memória e a memória passa o valor para o registrador de instruções. Essa instrução ela vai ser definida pelo opcode que nós gravamos na memória. Até aí tudo bem. Porém, com relação a essas outras colunas que eu coloquei como passo, isso indica qual que é o ciclo que está sendo executado ali no meu processador. Então, no nosso caso, na primeira simulação que eu apresentei para vocês, esse passo ele era definido a cada vez que eu pressionava o botãozinho do clock. Porém, agora, a ideia é que a unidade de controle funcione automaticamente. Então, esse passo aqui, ele será desenvolvido por meio de um contador. Então, se o meu contador, quando ele estiver em 0, ele vai ter que habilitar a saída do Program Counter e a entrada do mar. Caso o meu contador esteja em 1, que é depois do primeiro pulso de clock, eu tenho que habilitar a contagem do Program Counter, habilitar a saída da memória e habilitar a entrada do registrador de instruções. Ok? Então, basicamente, é assim que funciona o ciclo de busca. Porém, a parte dos ciclos, aqui a parte de passos, ela continua incrementando até chegar no sexto ciclo, que será o reset. Então, aqui como que ele funciona? A partir desse momento, a partir do momento que ele termina de executar o ciclo de busca, ele vai definir qual que é a instrução que será executada. Nesse caso, ele vai definir de acordo com o valor que é passado para a unidade de controle. Então, se for a instrução NOP, que é No Operation, que nós nem comentamos aí na simulação, se a unidade de controle receber o valor 0 como opcode, ela simplesmente não vai acionar nenhum bit de controle, olha aqui, está tudo em 0. Porém, se a unidade de controle recebe o valor 10001, nós sabemos que esse valor representa a instrução LDA. E esse opcode da unidade de controle, em conjunto com o ciclo atual, vai fazer com que alguns bits de controle sejam acionados. Por exemplo, se eu coloquei na unidade de controle o valor 1, eu sei que a instrução é LDA, e o passo, e o ciclo que está sendo executado é o ciclo de número 2, 0010, ou seja, é o terceiro pulso que eu tenho, o que ele tem que fazer? Habilitar a entrada do mar e a saída do registrador de instruções, exatamente da mesma forma que nós estávamos fazendo manualmente. Da mesma forma, para continuar, quando eu estiver no passo de número 3, eu devo acionar a saída da memória e acionar a entrada do registrador A, ou acumulador, como eu chamei no meu circuito também. Beleza? E no caso de um próximo pulso, no caso aqui do passo de número 4, eu não aciono nada. Porque se vocês lembrarem da tabela anterior, o LDA ele finaliza no quarto passo. O quinto passo ele vai ser reservado apenas para as instruções de soma e subtração. Beleza? Da mesma forma ocorre com as outras instruções. Dependendo do valor que a minha unidade de controle recebe, ali do meu registrador de instruções, o número de passos vai definir qual que é a sequência a ser executada naquele momento, quais são os pinos de controle que devem ser acionados
naquele momento. Aqui eu separei também algumas colunas que eu chamei de E2PROM. Na verdade, isso daqui eu estou substituindo um circuito combinacional, que eu poderia montar a minha unidade de controle, por duas memórias. Então fica mais simples de eu fazer o trabalho, né? O meu circuito ele fica aí bem reduzido, porque cada endereço que eu acesso da memória, que o meu endereço é definido pelo valor da instrução e pelo valor do passo, o valor atual do meu ciclo, isso aqui vai ser equivalente ao endereço. Esse endereço vai conter esses valores que eu preciso jogar nos bits de controle aí do meu circuito, ok? Bom, agora vamos voltar para o Proteus e eu vou apresentar para vocês o outro circuito que eu montei, que é com a unidade de controle construída. Aqui. O outro circuito vai estar aí na mesma pasta que eu estou deixando aí para vocês fazerem download. É o processador SAP1 com a unidade de controle. É um circuito diferente. Observa que nesse circuito aqui, eu não tenho aqueles bits de controle que eu tinha no circuito anterior, porque todos aqueles controles agora são feitos por meio dessas duas memórias aqui de baixo, ó. Então, todos aqueles bits de controle que eu tinha, enable da ULA, adição e subtração, load do registrador A ou acumulador, enable do acumulador, o load do out, por aí vai. Eu tenho todos os bits de controle sendo acionados por essas duas memórias, onde os endereços dessas duas memórias eles vêm de dois caminhos diferentes. Uma parcela do endereço vem por meio do registrador IR, do registrador de instruções. Então, aqueles 4 bits mais significativos que nós não utilizamos na simulação anterior, agora são passadas para esta memória aqui, tanto para esta quanto para essa. E além do valor do registrador de instruções, eu também tenho outros 3 bits que eu chamei de FAT0, FAT1 e FAT2. Esses 3 bits eles vêm deste contador aqui do lado. Então eu tenho um contador assíncrono, muito parecido com o contador do Program Counter, que define qual que é o passo que está sendo executado naquele instante dentro do processador. E aqui na saída desse contador, eu tenho outro contadorzinho aqui em anel, que dita o momento do reset do meu processador. Então, quando ele chega no pulso T5, que seria o 6º ciclo, ele aciona esse circuito de reset aqui embaixo e zera a minha contagem. Apenas como exemplo, eu vou simular apenas a contagem aqui, sem considerar o funcionamento do resto do circuito. Então, vou dar um play aqui no Proteus. A gente pode ver que no início da contagem, o meu contador está em 0. Então, tem aqui ó, 0, 0, 0. E o contador em anel, ele começa com o T0 em 0 e os outros bits em 1. A cada pulso que eu der nesse botão, que simula o meu pulso de clock, ele vai incrementar um valor no meu contador assíncrono e também irá deslocar esse 0 no meu contador em anel. Então, vamos lá. Cada pulso, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo, já tem o valor aqui 4, e, por fim, o último ciclo, quinto ciclo, ele retorna dando reset em todo o meu circuito e voltando ao início. Tá certo? Então, basicamente, ele funciona dessa forma. Cada vez que eu pressiono aqui, eu mudo o endereço de acionamento da minha memória, fazendo com que o bit de controle também sejam alterados. Cada vez que eu aperto aqui o botão, ele altera os bits de controle que são acionados ou não. Então, vou fazer agora um outro exemplo. Eu carreguei na memória do processador o mesmo programa anterior, que eu fiz a simulação anteriormente aí para vocês. Então, o resultado que deverá aparecer aqui nos displays nada mais é do que aquele valor 3D. Eu posso fazer isso de duas formas.
ou pressionando o botão várias vezes até que todos os passos sejam seguidos em todos os blocos, ou então deixando um clock automático. Vou fazer manualmente primeiro, apenas para que vocês vejam a quantidade de vezes que eu preciso pressionar o botão para que o valor aqui fique o resultado da simulação anterior. Então, a primeira instrução, que é a instrução LDA, finaliza com 6 pulsos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se olharmos aqui no acumulador, temos o valor 3C armazenado. Maravilha! O segundo passo era carregar no registrador B o valor 1 para fazer a soma. Então, mais 6 pulsos. Na verdade, ele é finalizado com 5 pulsos, porém, para dar o reset eu preciso de 6 pulsos. Então, mais até o contador chegar ao final. Deu o reset. Se eu olhar agora no meu registrador B, eu tenho o valor 1. E o meu registrador A já tem que estar com o resultado da soma, que é 3D. Perfeito. 3D. Aqui o valor está em binário. Agora será executada a instrução ALT. A instrução ALT, pelo que a gente pode lembrar, ela é executada em pelo menos uns 3 ciclos. Então, 2 ou 3 vezes que eu pressionar esse botão, eu já vou ver o resultado aqui no meu display. Terceiro pulso, o valor 3D. Ele ainda não realizou o reset do circuito, porque eu não terminei de dar os 6 pulsos de clock, mas já apresentou o resultado aqui para mim. Se eu continuar, ele simplesmente vai resetar o circuito, mas o resultado já foi apresentado. Beleza? Isso fazendo de forma manual. Observa que nesse momento eu não precisei mais habilitar aqui os bits de controle manualmente um por um. Ficou aí de uma forma muito mais simples, porque quem está fazendo todo esse trabalho é a unidade de controle. E aqui, só para a gente finalizar, vou dar um stop e um run. Eu vou executar agora automaticamente. Então, eu vou colocar aqui no clock automático e vou colocar uma frequência que está em 100 Hz. Então, vou dar um OK e vou dar um play. Com 100 Hz, ou seja, ele dá 100 pulsos por segundo. Então, o resultado deverá aparecer aqui de uma forma muito rápida. Se eu der o play, rapidamente aparece o resultado aqui para a gente. Caso eu coloque uma frequência menor, então vou colocar aqui uma frequência de 1 Hz. 1 pulso por segundo. Então, o que a gente vai visualizar aqui? Em vez de eu apertar o botão, a cada 1 segundo ele irá mudar o número do passo que está sendo executado. Então, vou dar um play aqui. Cada 1 segundo ele altera o passo. Então, nós teremos que esperar aí por volta de 15 segundos, mais ou menos, até ver o resultado aparecendo aqui nos displays. Chegou no último e no terceiro pulso apresenta o resultado. Beleza, pessoal? Então, basicamente era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Com isso, eu finalizo essa primeira série de processadores. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bem. E essas aulas elas serão aí bastante importantes, porque eu vou gravar agora uma série de vídeos também com relação a microcontroladores AVR. Então, todos esses conceitos que eu apresentei para vocês nesse minicurso, eu vou abordar também no minicurso de AVR, porém sem dar tanta ênfase. Eu não vou voltar para falar tanto de processadores, de conceitos básicos, até porque a proposta lá é mais programação, é mais voltada aí para a parte prática, tá ok? Aconselho que vocês realmente tenham assistido a todos esses vídeos para que possam aproveitar melhor ainda as próximas videoaulas. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Desde já meus agradecimentos aí por terem assistido às minhas videoaulas. Espero que possa ter atendido a expectativa de vocês. Como eu falei no início, no meu vídeo de apresentação, esta foi minha primeira experiência com videoaulas, então
tem vários problemas que eu espero poder corrigir em próximos vídeos que eu virei a gravar, tá certo? Aguardo vocês para assistir também a minha nova série de aulas que será sobre microcontroladores AVR. Provavelmente irei postar aí no YouTube daqui a algumas semanas falando sobre programação e arquitetura de microcontroladores. Beleza? Aos meus alunos, podem entrar em contato caso seja necessário pelos nossos meios oficiais, como o e-mail ou então o Moodle. E para quem não é meu aluno, pode deixar alguns comentários aqui na página do vídeo mesmo, que eu tentarei respondê-los o mais rápido possível, tá ok? Novamente, muito obrigado.